Olá, começa agora mais uma edição do Rumos e Desafios Eleições 2018. O convidado de hoje tem 36 anos, é formado em Filosofia, com especialização em Psicologia. Candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Gustavo. Agradeço o convite da TV Santa Cecília. Guilherme, quando se comenta as candidaturas, a gente vê, partindo do centro, o Bolsonaro sendo classificado como o extremo ali da direita e você na outra ponta, extrema esquerda. O que você acha desse rótulo e se você acha que ele se encaixa no teu perfil? Olha, Gustavo, primeiro, tá no lado oposto do Jair Bolsonaro, para mim, é um orgulho e um mérito. Alguém que faz sinal de arma com a mão de uma criança. Alguém que diz que teve 5 filhos, na quarta foram 4 homens, na quinta ele fraquejou, nasceu uma mulher. Alguém que só consegue resolver as coisas no grito, na porrada, na agressão, tá do lado oposto dele, bom, nesse perfil eu me encaixo. Por outro lado, ser chamado de extremista, eu acho que é desconsiderar um pouco o que é a realidade brasileira. Extremista é a realidade. Extremo é ter 6 milhões de pessoas sem casa e 8 milhões de imóveis vazios. Extremo é os 6 maiores bilionários do país terem mais riquezas que 100 milhões de brasileiros e brasileiras. A realidade brasileira é muito extrema e muito desigual. Lutar por igualdade de oportunidades, lutar contra os privilégios, lutar para que as pessoas possam participar mais da política, bom, eu não considero isso extremismo, considero uma questão de justiça e acho que está em sintonia com o que acredita e com o que quer boa parte do povo brasileiro. Perfeito. Ainda dentro dessa discussão de direita e esquerda, a esquerda sai aí com vários candidatos nesse primeiro turno. Ciro Gomes, Marina Silva, tua candidatura, a candidatura do PT. Quais são as chances da esquerda? Como é que você enxerga um caminho para chegar no segundo turno? Olha, eu não tenho a menor dúvida que o campo da oposição ao governo do Temer estará no segundo turno. Nós temos o governo mais rejeitado da história republicana do país. 97% de rejeição. A cada 100 pessoas, 97 dizem não ao Temer. Então, o povo brasileiro não vai colocar 2 Temers no segundo turno. E o Temer tem os seus candidatos. Nós estamos chamando 50 tons de Temer. O Meirelles é o candidato do PMDB, partido do Temer. Bom, o candidato que o Temer mais gosta é o Geraldo Alckmin. Né? Disse outro dia numa entrevista que é o candidato dele. Né? O Bolsonaro, que se coloca contra tudo que está aí e tal, ajudou a botar o Temer lá, votou pelo impeachment, ajudou a aprovar reforma trabalhista, congelamento de gasto social, é outro. Não é? As medidas do Temer, a agenda do Temer. Então, esse campo de oposição estará no segundo turno, esperamos que com a nossa candidatura, que além de fazer oposição ao Temer, se coloca de maneira clara pela mudança deste sistema político. O sistema político está apodrecido. Sabe? O sistema político brasileiro, do toma lá da cá, do balcão de negócios, esse sistema que quando alguém ganha eleição tem que negociar a governabilidade trocando cargo e ministério por voto no Congresso. Esse sistema não representa a maioria do povo brasileiro. Por isso que tem tanta desesperança, tem tanto sentimento de indignação com a política. A nossa candidatura representa essa indignação. E como buscar essa união com os outros candidatos de esquerda para, enfim, viabilizar um segundo turno? Olha, então eu acredito que o primeiro turno é um momento em que você expressa suas posições políticas ao país. Nós precisamos apresentar o nosso programa. Qual é o objetivo de uma candidatura como essa? Dizer que veio. Uma candidatura que vai revogar as medidas tomadas pelo governo Temer, que destroem direitos do povo brasileiro. Uma candidatura que não tem medo de enfrentar privilégio. A minha candidatura, Gustavo, não recebe R$1 de empreiteiro, de grande empresário, de banqueiro, de nenhum deles. Por isso, eu tenho todas as condições, por não ter rabo preso, de dizer aqui o que é que nós vamos fazer, nós vamos enfrentar o privilégio dessa gente, e de chegar lá e fazer o que tem que ser feito.
Mantém aquele plano de, no primeiro dia de governo, convocar um plebiscito. Você não tem a menor dúvida. 1º de janeiro de 2019, nós vamos apresentar para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira um plebiscito para revogar as medidas tomadas pelo governo Temer. Perfeito. O pessoal sempre teve críticas ao PT também, né? Aliás, ele nasceu de uma dissidência do PT lá atrás. O que te aproxima e o que te afasta do Partido dos Trabalhadores? Olha, eu acho que os pontos em comum estão colocados em fazer oposição a este governo de destruição nacional, que retirou direitos, que atacou conquistas. Esse é um ponto em comum. Nós estivemos juntos nas ruas com gente do PT, do PCdoB, de outros partidos, para combater o Temer. Um outro ponto em comum é defender a democracia brasileira num momento tão grave. No momento de dissolução política. No momento, inclusive, em que o judiciário brasileiro quer tomar as rédeas da República. Além de julgar, quer legislar e quer executar. Por exemplo, a proibição do Lula ser candidato, a prisão do Lula sem que tenha nenhuma prova contra ele apresentada, né? Nesse ponto, nós também somos contra. Não achamos razoável. Então, a luta por direitos sociais e a luta por democracia une um campo bastante amplo. Agora, como você bem apontou, existem diferenças. Do lado de cá, a nossa posição é a posição de quem não faz aliança com quem sempre comandou o Estado brasileiro. Com quem é responsável por todo esse retrocesso que está aí. Eu não vou estar no mesmo palanque que o Eunício Oliveira. Eu não vou estar no mesmo palanque que o Renan Calheiros. Que a turma do Temer, que o PMDB. E ganhando a eleição, nós não vamos governar com eles, não. Nós vamos, aliás, pela primeira vez em 30 anos, desde o fim da ditadura militar, botar o PMDB na oposição. Porque vamos governar com o povo. PMDB é isso, você sabe, né? Entra governo, sai governo, o PMDB nunca ganhou uma eleição presidencial, mas está sempre ali. Está na foto, está sempre governando, sempre chantageando. Com a gente, não. Não vai ter toma lá da cá. Essa é uma diferença, né? Nós vamos fazer uma refundação democrática nesse país. Segunda diferença. Nós temos um lado muito claro, Gustavo. O governo nosso tem a clareza de que, para poder efetivar direitos para a maioria do povo brasileiro, para poder garantir retomada do emprego, renda, aumento do salário mínimo, serviços públicos de qualidade, educação, saúde. Para fazer tudo isso hoje no Brasil, vai ser necessário mexer em privilégio. Nós não vamos governar para banco. Eu não quero ser eleito presidente do Brasil para governar para banco. Eu não vou governar para grande empresário. Nós vamos mexer no interesse dessa gente. Nós vamos fazer, inclusive, e essa vai ser uma das primeiras medidas do nosso governo, uma reforma tributária progressiva para que rico comece a pagar imposto. Porque é impressionante no Brasil. Quem tem mais paga menos ou nada, e quem tem menos é quem paga de verdade. Trabalhador e classe média é quem sustenta o Estado brasileiro. Hoje, para você ter uma ideia, quem está nos assistindo, quem tem um carro paga imposto, paga IPVA. Quem tem um helicóptero, um jatinho, não paga. Com a gente não, vai começar a pagar. Hoje, eu, você, quem está nos assistindo, né, paga proporcionalmente mais imposto do que o dono do Itaú, do que o dono do Bradesco. Você acha isso justo? Não dá. Nós vamos também, essa vai ser uma das canetadas mais gostosas que eu vou dar na minha vida. Chegando lá, revogar aumento abusivo do judiciário, da cúpula do judiciário, melhor dizendo. Vocês viram o que aconteceu? Não faz nem 10 dias. O Supremo aprovou um aumento para eles próprios. 4 bilhões de reais vai custar nos cofres públicos. Juízes estavam ganhando 33 mil reais, estavam achando pouco. Agora vão ganhar 40 mil. Então, vamos dar uma canetada, vamos acabar com essa palhaçada, com essa esculhambação. E esse dinheiro vai para fazer política social. Então, nós temos um lado muito claro. A gente não faz média. A gente não fica contemporizando com quem manda no Brasil. Nosso lado é um dos 99%. E a gente sabe que para poder governar para os 99%, vai ter que mexer no privilégio do 1%. O Enéas Carneiro, em 1989, ficou conhecido porque tinha só 15 segundos de tempo de televisão e teve que criar ali toda uma estratégia para se tornar popular, né? Você tem 13, você tem 2 segundos a menos do que o Enéas.
Como é que é esse desafio de se tornar conhecido, de tornar as suas ideias conhecidas com 13 segundos de televisão? Olha, eu não vou seguir o caminho do Enéas, que é chegar e falar, meu nome é Boulos, não é isso que eu vou fazer. Mas eu vou, primeiro, utilizar esse pouco tempo na televisão para chamar as pessoas para conhecerem as nossas propostas nas redes sociais. Nossa campanha é uma das que mais tem crescido nos últimos 6 meses, desde que começou a pré-campanha nas redes. Facebook, Instagram, Twitter, convido inclusive quem está nos assistindo a nos acompanhar e a seguir nas redes. Nas redes sociais a gente tem mais oportunidade, tempo por vídeos, por imagens, de falar com as pessoas e mostrar o que a gente quer. Esse é um caminho. Agora eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, dizer do absurdo que é a desproporção de dinheiro e de tempo de televisão no país. Isso é feito para que quem já está lá continue. É feito para não ter mudança. Para que a turma do PSDB que se aliou com o Centrão, não é? O PT que tem tanto tempo de televisão, o PMDB que tem tanto tempo de televisão, ali continue tendo maior expressão no Congresso Nacional. Não é? Esse modelo, evidentemente, é um modelo que distorce. Não é um modelo com igualdade de oportunidades para apresentar o projeto político. Agora, nós não temos dinheiro, e esse dinheiro de financiamento de empreiteira nós não queremos, que é dinheiro que compromete depois. Nós não temos tempo de televisão, mas nós temos uma coisa que ninguém lá tem, Gustavo. Nós temos uma militância que vai para as ruas porque acredita. Que não é cabo eleitoral que vai para a rua por dinheiro, não. Eu estou rodando esse país. Eu rodei 22 estados nos últimos 4 meses. Tenho sido recebido por muita gente que está na rua, que faz porque acredita. Ontem, fiz andanças pela periferia de São Paulo. Taboão da Serra, Campo Limpo, Grajaú, no extremo sul de São Paulo. Foi incrível. Né? Eu vi milhares de pessoas nessas caminhadas. E muita gente que estava lá porque acredita num projeto de mudança. Isso não tem preço. Ter uma campanha que seja uma campanha de mobilização, que tenha coerência, poder andar esse país, olhar olho no olho das pessoas. Eu fui o único candidato a presidente da República que fui para a favela. Fui para vários lugares conversar com as pessoas, fui em Laje e fiz roda de conversa, andei em favela, ouvi, conversei, estava na favela da Maré, no Rio de Janeiro, esses dias. Né? A nossa campanha é uma campanha que tem condição de pisar no barro, olhar no olho das pessoas, porque fala a verdade. E aí termino dizendo o seguinte sobre essa história do tempo de televisão. Já foi o tempo que o povo brasileiro se deixava levar por campanha bonitinha que parecia comercial de margarina, né? Que marqueteiro fazia, que o candidato reproduzia discurso decorado, aquela história de candidato enlatado, todo feito, né? As pessoas começaram a ficar com o pé atrás com isso e com razão. Porque esse jeito de fazer política, o cara ganhava a eleição, depois chegava e fazia outra coisa. Antes da eleição é uma coisa, depois da eleição fazia outra. E as pessoas, obviamente, estão descrentes. Então, tempo de televisão não resolve mais tudo, não. Nós vamos fazer uma campanha de rua, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Isso, para nós, é o fundamental. E estamos tendo a oportunidade de dialogar com esse sentimento de indignação do povo e de apontar um caminho de esperança. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Rumos e Desafios Eleições 2018 está de volta, hoje com Guilherme Boulos. Guilherme, seja quem for o presidente eleito em outubro, era de um país dividido. Como unir para conseguir fazer as reformas que são necessárias? Olha, para unir o Brasil, precisa primeiro fechar a ferida do nosso abismo social. Não dá para falar em unidade nacional com tanta desigualdade. Quando 1% tem tudo e 99% tem muito pouco. Por isso, o nosso caminho para criar condições para uma união de verdade do país é ter uma política que enfrente as desigualdades, ter políticas sociais, que dê emprego, que dê renda, que melhore a vida do povo. Um Estado que sirva àqueles que mais precisam, que dê serviço de saúde
porque a maioria do povo brasileiro não tem condição de pagar um plano de saúde. Que dê educação pública de qualidade, porque a maioria do povo brasileiro não tem condição de pagar uma escola particular. Que garanta os serviços públicos para que o nosso povo possa viver e viver com dignidade. Você, no teu tempo de estudante, não foi pelo caminho mais tradicional que foi o da política estudantil, foi para o MTST, para o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O teu partido também é muito ligado à defesa das minorias. O governo vai ser bem dentro dessa linha mesmo, então, né? Olha, o nosso governo vai dar voz a minorias que não têm voz. Posso lhe dizer, por exemplo, o tema da diversidade sexual, né? Que tem candidato que quer passar por cima, desrespeita, né? Isso tem que ser, as pessoas têm que ter direito à sua orientação sexual, isso precisa ser respeitado, né? Posso dizer aqui temas como a questão indígena e a questão quilombola. Minha companheira de chapa, minha vice, a Sônia Guajajara, é indígena. Primeira indígena numa chapa presidencial na história do país. Nós vamos defender a demarcação de terras. O agronegócio não pode passar por cima de tudo. Mas o nosso governo não é, sobretudo, um governo das minorias, é um governo das maiorias. Nós vamos defender a maioria do povo brasileiro, não é? Uma política para mulheres, por exemplo, é uma política para as maiorias. 52% do povo brasileiro é mulher. Uma política para os negros e negras é uma política para as maiorias. A maioria da população brasileira é negra ou parda. Uma política para o sem-teto, para quem precisa de casa, para quem tem dificuldade de pagar aluguel todo fim do mês, é uma política para as maiorias. Milhões de brasileiros e brasileiras têm que escolher duramente no final do mês entre pagar aluguel e botar comida na mesa. A realidade do povo é essa. Aluguel, comida, remédio, botijão de gás, acabou o salário. É isso que nós vamos enfrentar. A gente vai nesse bloco também pegar a tua opinião sobre alguns temas específicos, começando por habitação. Habitação. 6 milhões de famílias sem casa, quase 8 milhões de imóveis vazios. Isso é um absurdo. Isso é inconstitucional. Está na lei. Imóvel abandonado tem que ser desapropriado e transformado em moradia popular. Essa lei não foi cumprida porque no Brasil, a gente sabe bem, lei que favorece pobre não pega. Lei que enfrenta interesse de rico não pega. No nosso governo vai pegar. Nós vamos cumprir a lei, vamos desapropriar imóvel que esteja abandonado e fazer moradia popular. Educação. Educação. Começando de baixo. Creche em tempo integral para as mães que trabalham e estudam. Hoje é um drama de milhões de mães nas periferias brasileiras. Não tem com quem deixar o filho. Vai ter creche em tempo integral, que é um projeto, inclusive, que foi apresentado no Rio de Janeiro pela nossa saudosa companheira Marielle Franco. Vamos levar esse projeto da Marielle de creche em tempo integral para o Brasil inteiro. Então, creche em tempo integral para as mães que trabalham e estudam. Investimento pesado no ensino fundamental e médio público. Escola pública vai ter investimento para acabar com esse cruzamento perverso. Que hoje, quem estuda numa escola pública, se for para a universidade, em geral, vai para particular. Quem estuda numa escola particular já tem cadeira cativa na universidade pública. Nós vamos melhorar o ensino médio, o ensino fundamental, garantindo valorização dos professores, com piso salarial e com plano de carreira. Garantindo Wi-Fi em todas as escolas. Garantindo laboratórios de informática e condição de estudos. Dá para fazer. Custo aluno qualidade inicial. Custa 50 bilhões ao ano. Só com a tributação de lucro e dividendo, quer fazer super rico pagar imposto, dá 60 bilhões ao ano. E por fim, ensino superior. Nós vamos criar 1 milhão de novas vagas na universidade pública no Brasil. E vamos também, para muitos estudantes que hoje estão no FIES com dívidas enormes, suspender a cobrança das dívidas do FIES por 1 ano, para que essas pessoas possam ter um fôlego, reorganizar a sua vida para seguir adiante. Educação no nosso governo vai ser prioridade. Não como alguns, que agora em época de eleição, todo mundo gosta de falar de educação. Nós queremos perguntar para esses candidatos se eles aprovaram a medida do Temer que congelou investimento social em educação por 20 anos. A gente estava na rua contra e nós vamos revogar no governo. Porque não adianta vir dizer que educação é prioridade e não ter os recursos necessários para a educação. Segurança pública, como ser parceiro dos estados nesse tema? Segurança pública, nós vamos puxar a responsabilidade para o governo federal. Chega desse empurra-empurra. O povo está morrendo, a violência só cresce
E o governo federal diz que a responsabilidade não é dele, município diz que a responsabilidade não é dele, estado diz que não tem dinheiro para investir. Nós vamos puxar a responsabilidade da segurança pública para o governo federal, federalizando uma política de segurança, que vai ser o programa 123 Vive. O que é o programa 123 Vive? Mais da metade dos homicídios no país, das mortes violentas, estão concentradas em 123 municípios, de 5.500. Nós vamos fazer uma política focada nesses 123 municípios, Santos está entre eles, não é? Uma política focada em duas linhas, prevenção e inteligência. Vou te dizer por quê, Gustavo. O que se fez nos últimos 30 anos no Brasil foi uma política de segurança baseada na repressão e na violência. Tiro, porrada e bomba. O Brasil está violento? Mais polícia, mais choque, mais arma, mais presídio. Agora eu pergunto para você e para quem está nos assistindo, está melhor? Alguém está se sentindo mais seguro com isso? Claro que não. Basta ver os índices. Só cresce homicídio, só cresce assalto. Esse discurso fácil de dizer eu vou prender, eu vou matar, eu vou dar arma, isso não funciona em nenhum lugar do mundo. E é o que tem sido feito no Brasil nos últimos 30 anos e também não funcionou. Por isso nós vamos mudar o modelo de polícia, que não vai ser com formação militarizada, vai ser um ciclo completo. Uma única polícia focada na prevenção e na inteligência. Prevenção, o que é isso? É dizer o seguinte, meu governo não vai construir presídio. Nós vamos construir escola para não ter que construir presídio. No meu governo, nós não vamos permitir que a primeira arma chegue na mão do jovem. Nós vamos dar condições para que o jovem tenha o primeiro emprego, para que não tenha a primeira arma. Onde tem mais violência é onde tem menos oportunidade, principalmente para a juventude. De educação, de cultura, de lazer, de emprego, nós vamos criar essas condições. E segundo, porque prevenção, nós estamos trabalhando no médio prazo. Nós precisamos resolver o problema da violência hoje que o povo está sofrendo. Nós vamos trabalhar com inteligência. Olha, o grande problema dos homicídios no Brasil é tráfico de arma e munição. É que as armas chegam nas mãos de quem não pode chegar. Nós vamos enfrentar o tráfico de arma e munição, que é o crime organizado de verdade. E aqui vamos dizer o português claro. O comando do crime organizado no Brasil não está no barraco de nenhuma favela. O comando do crime organizado no Brasil está muito mais perto de Brasília, da Praça dos Três Poderes, do poder econômico, do que de qualquer favela desse país. E é aí que nós vamos enfrentar. Vamos pegar peixe grande. Vamos parar dessa de ficar no varejo, vamos pegar peixe grande para desmontar o crime organizado no país. Nós temos coragem, nós temos disposição e nós vamos fazer isso. Inclusive, eu disse outro dia no debate da televisão de um senador da República que foi, que tem uma suspeita lá do helicóptero que foi pego cheio de cocaína, não aconteceu nada. Mandou até um processo, está me processando. Eu repito aqui na TV Santa Cecília, né? Nós vamos combater o crime de colarinho branco. Nós vamos combater os grandes criminosos e não deixar a arma chegar onde tem. Essa história de ficar cercando periferia, cercando favela, matando jovem, matando negro, prendendo jovem negro, me desculpe, isso não é política de segurança pública, é de extermínio e não melhora a segurança da população. Por isso nós vamos fazer o programa 123 Vive, investindo em prevenção, inteligência e pegando o crime organizado de verdade para dar segurança para o nosso povo. Você já falou aqui de reforma política, que é um assunto que há tantos anos se discute a necessidade, é fundamental, mas ela nunca acontece. Qual é a tua proposta de reforma política? Olha, Gustavo, nós não falamos nem mais reforma política. Porque é um negócio que está dando tão errado, não tem muito conserto. Estamos falando de uma refundação democrática no Brasil. A refundação democrática que nós vamos promover nesse país tem 3 eixos. Primeiro, participação popular. Participação popular é o seguinte, olha, democracia não pode ser você apenas ir lá, votar a cada 4 anos, depois ir embora para casa. Nós vamos criar plebiscitos e referendos, um sistema nacional de democracia direta, para o povo poder decidir sobre as grandes questões. Não pode, o voto não é uma terceirização de responsabilidade. Fala, olha, eu votei, o cara faz o que quer com o meu voto. Não pode ser assim, não. Não é cheque em branco, não. O povo tem que ser chamado a decidir nas grandes questões. No nosso governo será. Vai ter plebiscito e referendo para as grandes questões. Até porque, imagine você, se tivesse um referendo
sobre a reforma trabalhista que o Temer aprovou junto com esse Congresso desmoralizado, se o povo fosse chamado a decidir, alguém acha que seria aprovada? É assim. Nós vamos chamar o povo a decidir sobre as grandes questões. Aí vai se fechando o abismo entre Brasília e o Brasil. Aproximar o poder das pessoas. Segundo ponto, transparência. Não dá para o poder público, para o Estado brasileiro ser uma caixa preta. Nós vamos criar todas as condições de transparência. O que passa por, em primeiro lugar, acabar com o financiamento privado de campanha eleitoral. Quando o banqueiro financia uma campanha eleitoral, ele não faz isso porque ele está de bom grado. Ele faz isso porque ele faz um investimento que vai receber com juros e correção monetária depois. Nós vamos acabar com esse tipo de financiamento. E vamos criar transparência de forma digital. Nós estamos chamando de Projeto Democracia 5.0. Hoje, se você sair daqui do estúdio da TV Santa Cecília, você pode pegar o teu celular e pedir um táxi pelo aplicativo e avaliar o táxi. Você pode chegar na tua casa, pedir uma pizza e avaliar a pizza. Por que você não pode fazer isso com o poder público? Essa é a transparência. Você tem que poder, no seu celular, avaliar cada obra. Ver quanto gastou. Ver essa obra que está parada, quem é que fez, quem é que era para fazer, por que parou, reclamar, denunciar. Você tem que ter esses mecanismos. Hoje está em todas as condições tecnológicas para isso. Você tem que ser chamado, inclusive, a ter consulta popular para poder se posicionar. Dá para fazer isso no celular. Nós vamos criar essas condições. E vamos criar essas condições, inclusive, com um projeto Wi-Fi para todos. Dá para fazer internet banda larga para todo o povo, para não ficar mais refém das operadoras. Que nós temos serviço de internet de dados no Brasil, o mais caro do mundo e um dos piores do mundo. Você não consegue baixar um vídeo no WhatsApp que no segundo já caiu. Você não consegue falar no telefone na sala, que você tem que ir para o banheiro e para o quintal para ver se dá sinal. Nós vamos fazer o programa Wi-Fi para todos. E por último, em relação a essa parte da refundação democrática, ou seja, participação popular, transparência, e o terceiro ponto é uma aposta na renovação. Nós apostamos na renovação do Congresso Nacional, né? Temos candidaturas do nosso campo, do PSOL, do PCB, dessa aliança que nós construímos, né? Aqui na Baixada, inclusive, tem a da Débora, tem a do Fábio, tem a do Eric para deputado federal, várias candidaturas a deputado estadual que estão se colocando para renovar o parlamento brasileiro, não apenas com nomes. Às vezes se renova o nome, nem o sobrenome renova. Nós queremos renovar a prática e renovar princípio. Perfeito. Queria agora abrir 1 minuto para você dar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Olha, Gustavo, você que está na sua casa, dizer o seguinte: vão querer lhe convencer que não tem jeito. Que para ser presidente do Brasil tem que estar junto com um banqueiro, com um grande empresário, com essa turma de sempre. Vão querer dizer que quem fala que vai governar para o povo, apresenta a proposta e põe o dedo na ferida, não tem chance, não vai ganhar, porque os caras não deixam. Tem jeito. Tem jeito. Está nas nossas mãos. Primeiro, tem jeito de enfrentar os privilégios deles, desde que a gente tenha coragem e não tenha rabo preso. Essa nossa campanha tem coragem e não tem rabo preso. Segundo, tem jeito de avançar nessa disputa desde que cada um assuma a sua responsabilidade. Desde que cada um compreenda que está nas suas mãos. Está nas suas mãos o projeto de mudança. Está nas suas mãos a possibilidade de fazer um Brasil que seja para todos. É chegar no dia 7 de outubro e apertar 50 naquela urna. Isso aí. A gente recebeu hoje Guilherme Boulos, candidato do PSOL à presidência da República. Guilherme, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Gustavo. A gente volta no próximo programa.